Vamos dar início aí à aula 2, para a gente andar com a nossa matéria que ficou meio parada. E o assunto agora é polinômios. Tá? Polinômio não deixa de ser uma expressão, só que elas começam a ficar mais bonitinhas, tá bom? Por que elas ficam mais bonitas? Vamos ler aqui que vocês talvez entendam. Polinômios são expressões algébricas formadas pela adição de monômios. Ambos são constituídos por números conhecidos e números desconhecidos. Antes de partirmos para as operações matemáticas que envolvem os polinômios, precisamos entender melhor alguns conceitos. Vamos lá? O que são monômios? Monômios são constituídos pelo produto entre números conhecidos e incógnitas, números desconhecidos, comumente representado por letras. Divisões por letras não são considerados monômios, mas são chamados de frações algébricas. Tranquilo essa definição, né? Bem tranquila, bem suave, bem rasinha. Exemplos de monômios: 4x, 7xy². Olha aí a diferença. A gente olha o 4x, é um número multiplicado por uma letra. A letra B aí do exemplo já é um número multiplicado pela letra x, multiplicado pela letra y elevada ao quadrado. Mas os dois representam monômios. Tranquilo? Seguindo aí, ó. O número conhecido é chamado de coeficiente. E o restante do monômio é chamado de parte literal, porque envolve letras. Lembra que nós falamos disso? Então tá. Caso seja analisado dentro de um polinômio, o monômio também é chamado de termo. Um termo geralmente é reconhecido não por isso, mas por sempre ser separado por somas e subtrações. Quando a parte literal de dois ou mais monômios é igual, dizemos que eles são monômios semelhantes. E depois a gente vai ver, por isso que está dizendo aqui a questão do termo, que a gente vai ver na parte de fatoração, redução dos termos semelhantes. Isso aí a gente vai perceber depois o que vem a ser. Exemplos de polinômios. Lembra que a nossa matéria não é monômio, é polinômio. Como dito anteriormente, qualquer expressão algébrica formada pela adição de monômios é chamada de polinômio. Dessa maneira, seguem exemplos de polinômio. Letra A. 4xy mais 2x mais 7yw. Perceba que a gente está somando 3 termos ou 3 monômios. E aí a gente tem um polinômio de 3 termos. Que mais à frente a gente vai ver que esse polinômio tem um nome. Tá? Mas não vamos falar disso agora não. A letra B. 4x à quarta menos x ao quadrado mais 60x menos 7. Isso é um polinômio de 4 termos. Ok? Seguindo. Adição e subtração de polinômios. Agora a gente já começa a trabalhar algebricamente os polinômios, tá? Fazendo aí as adições, as subtrações, depois as multiplicações, as divisões, potenciações, radiciações e assim por diante. Reescreva os polinômios colocando termos semelhantes lado a lado. Some ou subtraia esses termos da mesma maneira que nos monômios. Veja um exemplo.
Tá? Lembra que eu disse que a gente ia fazer redução de termos semelhantes? Já está aqui começando a aparecer para a gente a ideia de termos. 3x ao quadrado mais 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado mais x mais 1, mais x ao cubo mais 4x ao quadrado menos 15x menos 1. E aí na linha de baixo, olha bem, só tirei os parênteses, tá? Mantive todos eles nas suas posições. Como aqui a gente tinha só soma e subtração, e o sinal entre os dois parênteses era um sinal de mais, não há problema nenhum em simplesmente eliminar esses parênteses. Aí na linha de baixo ficou a mesma coisa, só que sem os parênteses. E aí, olha bem, 3x ao cubo somado com 1x ao cubo lá da ponta, eu tenho 4x ao cubo. E aí, o que ele está mostrando para a gente aqui? Que para a gente somar monômios iguais, a gente só precisa somar os seus coeficientes. Percebe? Eu tinha o coeficiente 3 no primeiro aqui, e no segundo lá, por mais que não apareça o coeficiente 1, a gente sabe que x ao cubo é o mesmo que 1x ao cubo. Então, fica ali, ó, 3 mais 1, x ao cubo, 2 mais 4x ao quadrado, 1 menos 15x e 1 menos 1. Agora, juntando esses coeficientes, o resultado da soma desses dois polinômios é 4x ao cubo mais 6x ao quadrado menos 14x. Desculpa. Já a subtração de polinômios envolve a propriedade distributiva da multiplicação e modifica todos os sinais do segundo polinômio. Somente depois de realizar esse jogo de sinais é que podemos continuar com a subtração. Observe. O que ele está dizendo é o seguinte, lembra que eu disse no anterior que como o sinal entre os dois parênteses era o sinal de mais, a gente podia simplesmente eliminar os parênteses? Lembra, né? Nesse a gente precisa observar uma coisa. Esse sinal de menos que está antes do segundo parênteses, ele vai mudar todos os sinais depois dele. Tá bom? Então, primeiro a gente pode eliminar os parênteses normalmente, sem refazer nada. Mas o segundo, a gente tinha mais x ao cubo, fica menos x ao cubo. A gente tinha mais 4x ao quadrado, fica menos 4x ao quadrado. A gente tinha menos 15, passa a ter mais 15. A gente tinha menos 1, passa a ter mais 1. Todos os sinais de dentro do segundo parênteses são trocados. E aí a gente procede da mesma maneira que fez antes. Tranquilo? Show! Multiplicação. A multiplicação de polinômios é totalmente fundamentada na propriedade distributiva, mais conhecida como chuveirinho. Para tanto, basta multiplicar cada monômio do primeiro polinômio por todos os monômios do segundo polinômio, observando os sinais dos resultados. Por exemplo, aí tem esse exemplo de 2x mais a, que multiplica 2x menos 4a. Galera, chuveirinho, e aí a gente vai, faz e observa os termos iguais sem problema nenhum. Divisão. Divisão tem que observar alguns detalhes, tá? Vamos ver aqui como que está escrito e como eu posso mostrar para vocês. Para dividir dois polinômios, utilize o método chave, exatamente como é feito para números inteiros. Observe o exemplo.
na divisão do polinômio p de x, que é x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9, pelo polinômio d de x, que é o x mais 1, o método de chave é esse método comum que a gente faz para a divisão, tá bom? Seguindo aí tranquilamente. Primeiro, procure o monômio que multiplicado pelo termo de grau. Eu vou tentar mostrar aqui um exemplo numérico, aqui, ó, para a gente, aquela sopa de letrinha ali ia confundir vocês. Vamos lá, aqui é o mesmo exemplo, tá? Só que eu quero que vocês observem aqui a parte dos números somente. Perceba aqui no primeiro exemplo que eu vou descobrir um número que multiplicado, que dividido, ó, pego aqui o x ao cubo, dividindo ele pelo x, o que eu vou ter? X ao quadrado, não é isso? X ao cubo dividido por x, lembra? Eu repito a base e diminuo os expoentes, então vai ficar o x, e aqui 3 menos 1 igual a 2. Tranquilão, né? Agora que vem o detalhe. Eu pego esse x ao quadrado, vou multiplicar, passar para cá o que está aqui em vermelho, só que eu faço isso com o sinal trocado. Então vai ficar x ao quadrado vezes x ao cubo. X ao quadrado vezes 1x ao quadrado. Aqui no exemplo que eu coloquei, ele não trocou o sinal, mas observe que na linha do lado ele já aparece com os sinais trocados. Então é só para vocês entenderem que ao invés de fazer esses dois passos, a gente pode fazer um só, já multiplicar e trocar o sinal. Ou se vocês preferirem, faz igual está aqui no exemplo. E aí faz a soma, né, só dessas duas parcelas. O resto a gente vai usando depois. Então, olha lá, ó, x ao cubo mais menos x ao cubo dá zero. 7x menos x ao quadrado, 6x ao quadrado. O que eu não usei ainda, eu repito. Tranquilo? E aí eu vou para o outro passo agora. Pego 6x ao quadrado, divido pelo x. Sobra 6x. Pego 6x, multiplico pelo x, troco o sinal. Fica menos 6x ao quadrado. Multiplico pelo 1, fica menos 6x. Faço a soma, dá 0. 15x menos 6 dá 9x. Desço o 9 e aí faço agora 9x dividido por x. Dá o 9. Faço a operação e vou obter o zero. Então, a divisão desse polinômio x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 15x mais 9 pelo x mais 1 dá um outro polinômio, x ao quadrado mais 6x mais 9. Tranquilo? Show! E aí eu proponho uma lista de exercícios, como eu tenho feito sempre, e espero esses exercícios realizados numa folha de caderno e enviado para mim. Vocês não estão fazendo isso. Poucos de vocês me enviaram esses exercícios da primeira lista. Tá? Isso é importante. Então, ó, esse é o primeiro exercício. Esse vem a ser o segundo exercício. Terceiro exercício. Quarto exercício, apesar de ter muito texto, ele é tranquilo. Quinto exercício. Sexto, sétimo e oitavo. Tranquilo? 8 exercícios para a gente começar a andar aí com essa ideia. E a gente encerra por aqui essa aula 2